conseguindo enxergar. Esses dias está muito seco. Eu tenho sentido isso também. É secura, né, nos olhos. Precisa pingar colírio todo dia. Eu comprei colírio para pingar, o do glaucoma que acabou. Eu não posso ficar sem, senão a pressão sobe. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, Terezinha. Gente, hoje eu vou ficar só como ouvinte. Estou muito fraca hoje, estou sentindo muita fraqueza, não dei conta nem de no estudo. Mas vocês vibram para mim, fazendo favor. Não, vai ficar bem. Obrigada, viu? Então vamos lá, gente. Jogando todas as nossas forças, né, a favor da Terezinha. Tudo vai dar certo. Vamos agradecer a Deus por mais esse momento. Agradecer pela vida, pela bênção das reencarnações, que nos permitem o nosso reajustamento, a nossa evolução, o nosso progresso. Agradecer ao Mestre Jesus por tanto amor, por tanta benevolência, aos amigos espirituais que nos acompanham, nos assessorando através de intuição, de inspiração, e às vezes até por voz direta. Senhor, rogamos-te a bênção da tua paz, e que derrame sobre todo nós o teu amor infinito, e que possamos recebê-lo com o coração cheio de gratidão. Sê conosco hoje e sempre, assim seja. Bom, pessoal, julho ainda, né, 1859, nós estamos em variedades. Semana passada, nós começamos a ler aqui a história do Lord de Castlereagh e Bernadotte. Nós fizemos a leitura aqui só do comecinho, né, do caso que ocorreu com o Lord, esse Lord Castlereagh, né, não sei se é assim que fala, mas só para nós rememorarmos, ele foi para um castelo, né, nós até brincamos, um castelo mal assombrado, né, e ali, a hora que ele foi deitar, estava tudo escuro, tudo fechado, velas apagadas, né, ele percebeu um clarão, uma luz, e nessa luz aparece o semblante de uma menina, toda nimbada de uma luz muito radiosa, né? Então foi isso que aconteceu. Paramos aí e vamos ver o que vem pela frente aí, tá? Então, o parágrafo que nós vamos começar hoje é convencido da integridade de suas faculdades. Ok? Todo mundo achou? Vonete, você lê para a gente, por favor? O meu tá marcado assim, ó. Persuadido na integridade de suas faculdades. Ok, é isso mesmo. É porque a minha tradução, a minha é da FEB, né? Tá. Persuadido na integridade de suas faculdades, mas desconfiando de uma mistificação de um dos numerosos hóspedes do castelo, Lord Londonderry avançou para a aparição que se atirou à sua frente. À medida que ele se aproximava, ela recuava, chegando ao sombrio arco da imensa chaminé, sumiu no chão. Lord Londonderry não dormiu a noite inteira. Resolveu não fazer nenhuma alusão ao que lhe tinha acontecido, até poder examinar atentamente as feições de todas as pessoas da casa. Ao café, procurou em vão surpreender alguns sorrisos disfarçados, olhares de convivência e piscar de olhos
que geralmente denunciam os autores dessa conspiração doméstica. Ele achou que era alguém que tinha pegado uma peça nele. Então, na hora do café, ele ficava observando para ver se alguém dava um sorrisinho diferente para ele pegar o dono da falcatrua na lata, né? A conservação seguiu seu curso ordinário, estava animada e nada revelava uma mistificação. Por fim, o Marquês não pôde resistir ao desejo de contar o que ele tinha visto. O senhor do castelo observou que o relato de Lord Londonderry deveria parecer muito estranho aos que, desde longa data, não visitavam aquele castelo e não conheciam as lendas da família. Então, voltando-se para Lord Londonderry, disse: vistes a criança brilhante? Alegrai-vos, pois é presságio de uma grande fortuna. Entretanto, eu preferia que não se tratasse dessa aparição. Em outra ocasião, Lord Casterese, vocês sabem qual que é, não sei falar isso não, viu a criança brilhante na Câmara dos Comuns. No dia de seu suicídio, teve ele uma aparição semelhante. Sabe-se que este Lord, um dos principais membros do Ministério Arroibe, e o mais encaminhado perseguidor de Napoleão durante o seu revés, seccionou o carótido a 22 de agosto de 1823, morrendo instantaneamente. Tá bom aí. Depois vai começar outro caso. Né? Hã? Não, porque depois vai começar outro caso. Não, a Edna falou alguma coisa? O que você falou, Edna? Ele cortou essa veia, não é? É. Ele se suicidou, né? Cortou. E nesse dia que ele cortou, ele tinha visto também, né? E ele fala que ele viu a menina brilhante, era sinal de fortuna. Mas ele estava brincando, ele não deve estar falando sério, que era, né? Bom presságio, que era sinal de fortuna. Porque o outro também, quando ele viu a menina, no dia que ele viu, foi o dia que ele se suicidou, cortou a carótida lá e... Mas, Ronete, deixa eu voltar um pouquinho, porque esse texto aí, se a gente não prestar atenção, a gente fica meio confuso. Eu fiquei. O Londonderry e o Castlereagh são as mesmas pessoas. É que uma hora trata ele de Lord Londonderry, depois trata ele como Lord Castlereagh, né? Porque, veja, no comecinho, na primeira frase, né, aqui, diz assim, ó, o Marquês de Londonderry, mais tarde Lord Castlereagh. Ele era um marquês, né, de Londonderry, quer dizer, é um local, não é o nome dele. Depois ele se tornou um lord, certo? Então, na aparição aqui, eu não sei, aí vocês vão ajudar se nós estamos entendendo mesmo correto. Quando o dono do castelo diz para ele, você viu a criança, né, a criança brilhante, alegrai-vos, pois é o presságio de uma grande fortuna. O que aconteceu? E tratando ele por Londonderry. Esse Londonderry depois virou Lorde. Ele era marquês antes. Então, ele enriqueceu. Mas o mesmo dono da casa diz para ele, mas eu teria preferido que não se tratasse dessa aparição.
porque ele já sabia alguma coisa aí com relação à morte, quando essa menina aparecia. Isso nós vamos ver, provavelmente, no segundo caso, tá? Então, aí conta que ele depois viu a menina de novo, já que, no caso, ele já era um lorde, não um marquês, né? E aí ele se suicida. Certo? Agora entendi. Gente, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Essa Câmara dos Comuns seria a galeria de fotos? Seria? A galeria de fotos? Não sei, não sei. Câmara dos Comuns. Poderíamos procurar isso depois aí no Google, se é o que se quer dizer essa Câmara dos Comuns. Não sei se isso é o tipo de um parlamento, porque ele fazia parte do ministério, lembra aqui, ó? Um dos principais membros do ministério Harrowby, e o mais perseguidor de Napoleão I. Então, eu não sei se essa Câmara dos Comuns é, na época, tratada como um parlamento. Mas a gente pode procurar, né, o regime. Tá? Na verdade, aqui tá. Eu acho que Kardec colocou isso, até o título de variedades, né? Aparições mesmo, né? Visões, né? Tá certo? Que pode ocorrer e ocorre, a gente sabe disso, né? Mais alguém? Liliane, você faz o próximo agora, que é o Bernadotte. Ah, sim. Então, eu só ia fazer uma pergunta. Esse ministério Raboui, ele não explica também, né? Mas deve ser. Deixa quieto. Deixa eu continuar. Mas vamos procurar, não vai ficar quieto, não. A gente procura, depois a gente damos uma informação, tá? Tá bom. Dizem que a sorte espantosa de Bernadotte lhe havia sido predita por uma necromante famosa, que também anunciara a de Napoleão I e desfrutava a confiança da imperatriz Josefina. Bernadotte estava convencido de que uma espécie de divindade tutelar se dedicava à sua proteção. Talvez que as tradições maravilhosas que rodeavam o seu berço não fossem estranhas a esse pensamento, que jamais o abandonava. Na verdade, conta-se na sua família uma crônica antiga, segundo a qual uma fada, esposa de um de seus antepassados, havia predito que um rei ilustraria a sua posteridade. Eis um fato que prova quanto maravilhoso havia conservado o seu domínio sobre o espírito do rei da Suécia. Ele queria cortar a espada as dificuldades que lhe opunha a Noruega e enviar o seu filho Oscar à frente de um exército para submeter os rebeldes. O Conselho de Estado lhe fez viva oposição ao projeto. Um dia em que Bernadotte acabava de ter uma discussão acalorada sobre o assunto, montou a cavalo e afastou-se galopando da capital. Depois de um longo percurso, chegou às orlas de uma espessa floresta. De repente, apresentou-se aos seus olhos uma velha vestida de modo muito bizarro e com os cabelos desgrenhados. Que quereis? Perguntou bruscamente o rei. A feiticeira respondeu sem se desconcertar. Se Oscar combater nesta guerra, que
meditas, não dará os primeiros golpes, mas os receberá. Tocado pela aparição e por essas palavras, Bernadotte voltou ao palácio. No dia seguinte, tendo ainda no rosto os sinais de uma grande vigília, cheia de agitação, apresentou-se ao conselho e disse: mudei de opinião, negociaremos a paz, mas quero condições honrosas. Tá bom aí, Lili. Vai começar outro caso. Ah, tá. Ele conta aqui uma história, né, de... primeiro, relacionado... ele estava convencido com uma espécie de divindade, né, que estava na sua proteção. E aí ele fala que na sua família tinha uma crônica antiga, segundo a qual uma fada, esposa de um de seus antepassados, havia predito que um rei ilustraria a sua posteridade. Se isso é verdade ou não, mas acho que é meio fictício, assim, né? Mas, aí ele fala aqui também que relacionado às dificuldades que tinha lá na Noruega para enviar o filho dele, o Oscar, na frente do exército. Aí ele fala que um dia ele teve uma discussão acalorada e montou a cavalo e foi galopando. Aí depois ele chegou na floresta e aí encontrou uma senhora velha, vestida de modo bizarro, com os cabelos desgrenhados. E aí ela conversou com ele, né? Aí ela falou que se Oscar combater nesta guerra, não dará os primeiros golpes, mas os receberá. Aí ele foi no dia seguinte e, tendo ainda os sinais, né, da vigília e tudo, ele falou que mudou de opinião. Negociaremos a paz e quero condições honrosas, né? Então, por esse lado aí foi bom, né? Mas é isso aí, é bem simples, se vocês quiserem falar alguma coisa. Alguém? Tu também está noticiando aqui mais um caso, né, gente, de um espírito que aparece e faz uma advertência, né? Quer dizer, o rei aqui da Suécia pretendia entrar em guerra com a Noruega e ele ia mandar o filho. O espírito apareceu para ele e disse: olha, como se diz, não faça isso não, porque o golpe vai ser dado em você que vai receber. Ou seja, pode ser o filho morrerá ou você vai perder essa guerra. Então ele retorna e cancela. Quer dizer, foi uma guerra evitada, né, pela aparição de um espírito, né, que, vamos dizer assim, tipo um guia, né? Então é mais um caso de aparição de profecia, de vidência, né? De vidência, não, perdão, profecia mesmo, né? Então é só mais um caso, não é isso? É mais para mostrar que isso pode ocorrer. Hoje, para nós, isso aqui, 200 anos depois, a gente trata como... Estou careca de saber que isso ocorre, que pode ocorrer. Mas ali, já nós temos que pensar, é um ano de Livro dos Espíritos, o Espiritismo, né, iniciando. Então, e esse aqui é uma revista, né, é um jornal mensal que saía e ele publicava esses casos, né? Certo? Regina, você faz o próximo aí, vai ser mais um. Esse é mais longo, viu, Regina? Esse aí, se você quiser ir, porque vai até o final. Você vai até o final aqui. E se você quiser ir parando e comentando, tá? Sinta-se à vontade. Em sua vie de M. de Rancé, fundador da Ordem de Trapo, conta Chateaubriand
que um dia esse homem célebre passeava pela avenida do Castelo de Veretz, quando lhe apareceu ver um grande incêndio que lavrara no aviário. Voou para lá. O fogo diminuía à medida que ele se aproximava. A uma certa distância, o braseiro tornou-se num lago de fogo, no meio do qual erguia-se a meio corpo uma mulher devorada pelas chamas. Tomado de pavor, voltou correndo para casa. Chegou exausto e atirou-se semi-morto sobre a cama. Só muito tempo depois é que contou a visão cuja lembrança o fazia empalidecer. Esses mistérios pertencem à loucura? Parece que o senhor Briere de Boisnumont os atribui a uma ordem mais elevada de coisas com o que estou de acordo. Isso não desagrada ao meu amigo Dr. Lelo. Prefiro acreditar no gênio familiar de Sócrates e às vezes de Joana d'Arc e não na demência do filósofo da viagem de Dom René. Bom, enquanto aqui ele está falando do fundador da Ordem de Trato, né? Uhum. Que esse homem, ele era célebre. Ele viu um grande incêndio lavrar, né, sobre um aviário, ele foi correndo lá, e à medida que ele chegava próximo, o fogo diminuía. O braseiro distanciava, e logo ele tornou-se, em vez de um braseiro, um lago de fogo. E no meio dele ele viu um corpo de mulher devorada pelas chamas. E ele ficou muito apavorado, voltou para casa, exausto, né? E só muito tempo depois é que contou a visão. Só de lembrar disso, ele já empalidecia. Aí ele pergunta se esses mistérios eram loucura, né? Então, se era, ele até associou aqui com Sócrates e, às vezes, Joana d'Arc, e não na demência do filósofo. Então, ele acreditava que eram visões, né? Não eram demências. Bom, vou continuar aqui. Ô, Regina, vamos aproveitar essa pausa que você deu aí, porque, sinceramente, esse texto todo aqui, ele me parece confuso. Então, aqui, ó, nós tivemos dois casos, né? A Ivonete leu um, da menina brilhante, a Liliane, da senhora, o espírito que apareceu lá na floresta para o Bernadotte, e aqui essa história de Chateaubriand, que o Chateaubriand conta desse Latrape, com essa visão de um espírito lá, uma mulher que parecia meio corpo só no meio das chamas, né? Uhum. Quando começa esse último parágrafo, agora eu estou pedindo para vocês pensarem junto comigo. Na minha opinião, já é Kardec que está falando. Ó, esses mistérios pertencem à loucura. Quais mistérios? Esses três casos, essas três variedades que foram contadas. O senhor Briere de Boismont parece atribuí-los a uma ordem de coisas mais elevadas. E concordo com a sua opinião. Então, esse Briere aí vai falar alguma coisa, né? Isso não desagrada ao meu amigo Dr. Lelut. Eu estou interpretando isso aqui, gente, como se é o Kardec agora que está falando. Certo? Prefiro acreditar no gênio familiar de Sócrates, aquele gênio que ele soprava no ouvido dele, né, que a gente sabe da história, né, e nas vozes de Joana d'Arc, quer dizer, tudo que ela ouvia, quer dizer, espíritos mesmo, dando alguma mensagem, de uma forma ou de outra, né. Então, eu não sei, gostaria que vocês pensassem um pouco no decorrer da leitura, porque eu entendi aqui que isso aqui já é Kardec. Acabaram as variedades, foram 3 histórias. Essa do Chateaubriand conta aqui por último, que ele está contando, é curtinha, né? Contou um negócio, o cara foi lá, contou que viu esse espírito, né, aparecendo. E aí entra o Kardec, né? Tá certo? Pensa nisso, só se depois no final nós vamos concluir que é o Kardec mesmo ou não. Tá.
Há fenômenos que ultrapassam a inteligência, que desconcertam as ideias recebidas, mas diante de cuja evidência é preciso que se incline, humilde, à lógica humana. Nada é brutal e principalmente recusável como um fato. Tal é a nossa opinião e principalmente de Guizot. Qual a grande questão, a questão suprema que hoje preocupa os espíritos? É a questão levantada entre os que reconhecem e os que não reconhecem uma ordem sobrenatural, verdadeira e soberana, embora impenetrável à razão humana. A questão levantada para dar às coisas o seu verdadeiro nome, entre o suprarrealismo e o racionalismo. De um lado, os incrédulos, os panteístas, os céticos de toda espécie, os puros racionalistas, do outro, os cristãos. Eu acho que isso mesmo, Célio, o Kardec está dando a sua opinião, né? Então, até no Guizot, porque esse parágrafo que você leu já é o Guizot que escreveu. Tá certo? Então, esse primeiro aqui, até há fenômenos que ultrapassam a inteligência e tal, na minha opinião aqui, gente, eu estou entendendo que é o Kardec que está pondo. Tal é a nossa opinião, e principalmente a do senhor Guizot. 2 pontos, aí ele abre aspas. Então, é o senhor Guizot agora que está escrevendo ou falando, a opinião dele, do Guizot. E o Kardec está narrando. Está publicando, né, a opinião dele. Narrando, não, publicando, né? Então, certo? Quando ele começa, qual a grande questão, a questão suprema e tal, é o Guizot. E continua o Guizot. O que você vai ler para frente agora ainda é o Guizot. Certo. Para nossa salvação presente e futura, é necessário que a fé na ordem sobrenatural, que o respeito e submissão à ordem sobrenatural penetrem no mundo e na alma humana, nos grandes espíritos como nos espíritos simples, nas regiões mais elevadas como nas mais humildes. A influência real, verdadeiramente eficaz e regeneradora das crenças religiosas tem essa condição. Fora daí, são superficiais e muito perto de tornar-se vãs. Então, o Guizot está me dizendo aqui... O seu tem a assinatura do Guizot aí, na Deitzel? Porque o meu tem aqui, ó. Quando termina a mensagem, tem um parênteses, uma chave aqui, Guizot. Assinado por ele. O meu não tem, não. Tem? Não, então, o meu tem aqui, tá? Então, esses 2 parágrafos últimos aí lidos são do Guizot, escrito dele. E o Kardec publicou. No meu tem Sam, extraído da Pátria, de 5 de junho de 1859. O meu, esse aí já está no fim, depois que vai ter mais um parágrafo de leitura. Tá. Então, é muito mais fácil de tornar-se vãs. Não, a morte não separa para sempre, mesmo neste mundo, os eleitos que Deus recebeu em seu seio, os exilados que ficaram neste vale de lágrimas. Em Ilacrelário, vale de lágrimas, né? Para as palavras melancólicas da Salve Rainha. Há horas misteriosas e benditas em que os mortos bem-amados se debruçam sobre os que choram e lhes murmuram ao ouvido palavras de consolo e de esperança. Guizot, esse espírito severo e metódico, tem razão de proclamar. Fora daí, as crianças religiosas são superficiais e muito perto de tornar-se vãs. Sam, extraído de Patry, de 5 de junho de 1859. Então, ele está dizendo, né, que Deus não separa, né, a morte não separa para sempre, neste mesmo mundo, os eleitos de Deus e aqueles que são exilados, aqueles espíritos, né, exilados, que ficaram no vale de lágrimas.
E há horas misteriosas e benditas em que os mortos se debruçam sobre os que choram e murmuram aos seus ouvidos palavras de consolo e de esperança. Então, ele é um espírito, o Guizhou é um espírito severo e metódico, ele tem razão em afirmar que fora daí as crenças religiosas são superficiais e muito perto de tornar-se vãs. Estou dizendo dos espíritos, né, que Deus não separa, né, os espíritos bons dos espíritos maus. Certo, você quer dizer que os que têm aspas é do Guizhou. Isso. E os outros de Allan Kardec. Agora eu estou na dúvida se esses dois que eu fiz aqui, ó, esses mistérios, pertencem à loucura, tal, se é Kardec ou foi uma coisa que já estava no jornal. Por isso que eu pedi a ajuda de vocês. Né? Que nós vimos 3 casos, isso aí ficou claro, né? 3 histórias, 3 aparições. Quando termina a aparição ali, aí quando ele fala, esses mistérios pertencem à loucura, isso aqui eu já não sei se é o Kardec que está falando, ou escrevendo, ou se estava no jornal. O editor do jornal lá, onde eles retiraram, extraíram essas mensagens, e aí quando fala assim, ó, tal é a nossa opinião e principalmente a do senhor Guizhou. Aí 2 pontos, abre aspas. Qual a grande questão? A questão suprema que hoje preocupa os espíritos. Isso é o Guizhou. E continua, até terminar. Perto de tornar-se vãs. Fechou aspas. E assinou Guizhou. Certo? Então, esses 2 parágrafos são opiniões do Guizhou. Aqui no último está uma conclusão. Hã? Ele põe aqui a opinião e, principalmente, a de Guizhou, e põe 2 pontos. Isso. Aí ele abre aspas. É o Guizhou escrevendo. É o Guizhou. É o Guizhou. Uhum. Tá? Regina falou o que é aí da confusão? Parece que esse último parágrafo é uma conclusão que o Kardec está falando. Conclusão. E aqui embaixo ele ainda fala, ó, Guizhou, esse espírito severo e metódico, tem razão em proclamar. Fora daí, as crenças religiosas são superficiais e muito perto de tornar-se vãs, né, sem sentido. Eu entendi que ele está fazendo uma conclusão. Aqui, ó, eu estou até entendendo que eu achei até bonito isso aqui do que o Guizhou fala. Quando termina o texto aqui dizendo o Guizhou, esse espírito severo e metódico, tem razão de professar. Fora daí, as crenças religiosas são superficiais e muito perto de tornar-se vãs. Esse fora daí, as crenças religiosas são superficiais, eu voltei aqui, ó, no 2º parágrafo do Guizhou. Com vista à nossa salvação presente e futura, é necessário que a fé, o respeito e a submissão à ordem sobrenatural penetrem no mundo e na alma humana. Olha que coisa bonita que ele escreve. Então, a nossa salvação, tanto presente quanto futura, é necessário que a fé, o respeito e a submissão à ordem sobrenatural penetrem no mundo e na alma humana, nos grandes espíritos como nos espíritos simples, nas regiões mais elevadas como nas mais humildes. Então, ele está dizendo, a salvação está na fé, no respeito e na submissão. No caso da submissão aqui, é realmente saber que existe esse intercâmbio entre o espírito, o desencarnado e o encarnado. Eu achei muito legal isso aqui, eu gostei muito dessa. Célio, é como a gente estava falando hoje lá, né? Estudando hoje lá, né? Sobre o espírito encarnado com os desencarnados, né? Como é que é? Aí, exatamente, Marina. Aí ele conclui, né? Continuando o que eu estava lendo aqui, ó.
a influência real, verdadeiramente eficaz e regeneradora das crenças religiosas tem essa condição, que dá essa condição da fé, do respeito e da submissão, né, à ordem sobrenatural. Essa submissão, vamos entender que não é ser escravo de espírito, mas entender que existe esse intercâmbio, né? Condição. Fora daí, são superficiais e muito perto de se tornar vanta. Ou seja, saiu disso, pode rezar, pode fazer culto externo, pode acender vela, tocar tambor, que está fora dessas três condições aqui, que o Guizot coloca como salvação, né? Fé, respeito e o entendimento desse intercâmbio. Certo, gente? Certo. Esse texto aí ficou meio... Eu não sei se foi Kardec que escreveu parte ou ele pegou tudo que estava nesse... da Pátria, né? Extraído da Pátria, em 5 de junho. Esse texto todo estava aí nesse jornal, nessa revista, né? Certo? Mas não vem ao caso. Eram 3 variedades, 3 aparições, e esse senhor Guizot, que também deu a entender que esse cara não é encarnado, esse cara é um espírito, esse Guizot. Porque quando ele fala aqui, o senhor Guizot, esse espírito severo e metódico, eu não sei se está referindo a um espírito mesmo, para falar assim, pô, a Ivonete é um espírito muito forte, né? Está encarnada, não sei se ele está se referindo, né? Quer dizer, fora desses três, vamos dizer assim, princípios, nós não seremos salvos, né? Fé, respeito e esse entendimento desse intercâmbio, né? Essa compreensão. Ok? Gente, vai fechar, nós vamos agora para o mês de agosto. No meu título da Edicel, é o primeiro artigo. Mobiliário de além-túmulo. Eu não sei se o da Edicel tem algum outro. É na página seguinte. Página seguinte, na página seguinte. Vai pular aí o que é espiritismo, né, que Allan Kardec põe, e aí já começa agosto, é o primeiro artigo. Ok? Marina, opa, acho que ela está entrando aí, está conectando. Marina, você está com o livro aí? Marina? Eu não tenho, sério, não tenho. Simone? Oi. Oi. Está com a revista aí? Que livro que é? Tô. O livro? Revista Espírita. Marina, Revista Espírita. Eu não ouvi essa pergunta. Eu não vejo aqui hoje. Estou brincando, Marina. Estou brincando. Eu vou mais... Revista Espírita, Marina. Eu não tenho. Simone, você está com ela aí? Então faz para nós aí. Pode ir até eu te falo onde parar aí. Extraímos a seguinte passagem de uma carta de um dos correspondentes do departamento do Jura enviou à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Como já vos tinha dito, Senhor, os espíritos gostavam da nossa velha habitação. Desde outubro passado, de 1858, a senhora Condessa de C
amiga íntima da minha filha, veio passar alguns dias em nossa mansão, acompanhado do filhinho, de 8 anos. O menino dormia no mesmo apartamento que a mãe, a fim de que ele e minha filha pudessem prolongar as horas do dia e da conversa. A porta comum que comunicava seus quartos ficava aberta. O garoto não dormia e dizia à sua mãe: "O que a senhora fará com esse homem que está sentado junto à sua cama? Ele fuma um grande cachimbo. Veja como enche o quarto de fumaça. Mandai-o embora." Ele sacode as cortinas. Tal visão durou a noite inteira. A mãe não conseguiu fazer a criança calar e ninguém pôde pregar os olhos. Essa circunstância não surpreendeu a mim, nem a minha filha, pois sabemos que há manifestação de espíritos. O quanto a mãe imaginou que o filho sonhava acordado, ou se divertia. Eis um outro fato. Isso foi um fato, né? Oi? Oi? Isso aí foi um fato. O garoto, esse foi. Você quer comentar esse? Quer comentar esse? Depois você continua. Não vai parar de ler ainda, não. Vai continuar. É um menino que estava vendo, né? O homem do lado da mãe, com cachimbo. Ele tinha uma certa mediunidade, né? Enquanto a mãe imaginava que ele sonhava acordado. Acordado. Ainda não tinha entendido. Uma pessoa viva que ficou muito admirada por ter vindo me visitar, eis as circunstâncias. Eu estava muito doente e há tempos não dormia. Quando vi, às 10 horas da noite, um amigo da família sentado perto do meu leito. Manifestei minha surpresa por sua visita àquela hora. Disse que ele: "Não fale, venho vê-la, não fale, é preciso dormir." Estendeu a mão sobre a minha cabeça. Abriu os olhos várias vezes para saber se ele ainda estava lá, e de cada vez me fazia sinal para os fechar, calar. Ele girava uma caixa de rapé entre os dedos, e de quando em quando tomava uma pitada, como fazia costumeiramente. Por fim, adormeci. E ao despertar, a visão havia desaparecido. Diferentes circunstâncias me provaram que, no momento dessa visita inesperada, eu estava perfeitamente acordada, e que aquilo não era um sonho. Quando, de fato, me visitou pela primeira vez, apressei-me em agradecer. Trazia a mesma caixa de rapé, e ao escutar, estampava o mesmo sorriso de bondade que eu notava quando me velava. Como me garantiu não ter fim, porque, aliás, não me foi difícil acreditar, porquanto não teria havido nenhum motivo que o impelisse a vir de tal hora passar a noite junto a mim. Compreendi que apenas o seu espírito tinha vindo visitar, enquanto seu corpo repousava tranquilamente em sua casa. Tá bom, Simone. Pois é, né? Ela era um espírito que chegava, estava um espírito amigo dela, né? O espírito que chegava e ela estava sem dormir alguns dias, ele estava ela dormiu, ele estava protegendo ela. Ajuda aí, gente. Esse caso, gente, vocês estão lembrados aí do Livro dos Médiuns?
Ele é publicado no Livro dos Médios com o caso da tabaqueira. Tabaqueira. Da minha tabaqueira. Né? Então, a gente percebe que são duas aparições. Né? Um espírito desencarnado mesmo, o que chama a atenção é ele fumando. Né? O espírito estava fumando e enfumaçando o quarto. O menino viu fumaça. E é isso que vai gerar todo o estudo daqui para frente. Que fumaça é essa e que cachimbo é esse? É real? Né? Porque o menino, né, como a Simone disse, médium, viu o cara cachimbando e a fumaça ia para o quarto todo. Né? E a outra aqui, que é o espírito encarnado, que para velar a vizinha, uma amiga, ele sentava na poltrona nos pés da cama dela, ela doente, com a tabaqueira e pegando o rapé e cheirando o rapé. Né? Aquele que eles falam que aquilo é para espirrar, né? Para ajudar a espirrar, para o nariz. Né? Muitos fazendeiros aí usavam o rapé, o fumo, né? Fumo de corda, picadinho, o pessoal carregava essa tabaqueira, né? E ficava cheirando. E essa tabaqueira, ela é real? Né? Isso foi estudado no Livro dos Médios depois, porque nós estamos em 1859, o Livro dos Médios foi em 61, se não me engano. Né? Então, são as duas visões, não um espírito que estava encarnado, que aparece lá, e essa senhora era espírita, ela tinha o conhecimento da doutrina espírita, tanto que ela não se assustou, né? Aqui eu acho que diferentes circunstâncias me provaram que no momento dessa visita inesperada eu estava perfeitamente acordado, que aquilo não era um sonho. Quando de fato me visitou pela primeira vez, apressei-me em agradecer. Trazia mesmo a caixa de rapé, tal. Como não ter vindo, que aliás não me foi difícil acreditar, porquanto não teria havido nenhum motivo que o impedisse de vir a tal hora passar a noite junto de mim. Compreendi apenas o seu espírito tinha vindo visitar-me. Ela sabia, é o espírito do vizinho lá, do cara que está aqui me visitando. No Livro dos Médiuns, Kardec fala, ela já tinha conhecimento da doutrina espírita. Ela não se assustou com isso. Mas o que vai focar aqui, daqui para frente, até o término, são essas minudências, né? O cachimbo, a fumaça, a tabaqueira, o rapé. O que é isso? Isso é real? O espírito cria isso? Né? E é isso que nós vamos ver daqui para frente. Né? Certo, gente? Edna, você poupada ainda, né? Ou não? Poupada, né? Tá. Joana está com a revista? Não, sério. Não? Tá, jóia. Então, vou eu mesmo. Todos já leram, né? Simone, Liliane, Vanete, Regina. Tá. Os fatos de... Agora é Kardec, né? Os fatos de aparição são tão numerosos que seria impossível registrar todos aqueles que são do nosso conhecimento ou que foram obtidos de fontes perfeitamente autênticas. Aliás, hoje, que os fatos estão explicados e que nos damos conta exatamente da maneira por que são produzidos, sabemos que pertencem às leis da natureza e, portanto, nada tem de maravilhoso. Como já demos a sua teoria completa, apenas a recordaremos, em poucas palavras, para a desejável compreensão do que se segue. Além do envoltório corporal exterior, sabemos que o espírito possui um outro semimaterial. Aqui chamamos perispírito. Só um minutinho. Ok. A morte nada mais é do que a destruição do primeiro. Em seu estado errante, o espírito conserva o perispírito, que constitui uma espécie de corpo etéreo, invisível para nós em seu estado normal. Os espíritos povoam o espaço, e se num determinado momento o véu que nos oculta fosse levantado, veríamos uma imensa população agitar-se à nossa volta e percorrer os ares. Temos-nos constantemente ao nosso lado, observando-nos e muitas vezes associando-se às nossas ocupações e aos nossos prazeres,
conforme o seu caráter. A invisibilidade não é uma propriedade absoluta dos espíritos. Muitas vezes eles se nos mostram sob a aparência que tinham em vida, e não são poucas as pessoas que, rebuscando as lembranças, não se recordem de algum fato desse gênero. A teoria dessas aparições é muito simples e se explica por uma comparação que nos é bastante familiar. A do vapor, que quando muito rarefeito, é completamente invisível. Um primeiro grau de condensação o torna nebuloso. Cada vez mais condensado passa ao estado líquido, depois ao estado sólido. Algo semelhante se opera pela vontade dos espíritos na substância do perispírito. Como já dissemos, pretendemos estabelecer apenas uma comparação e não uma assimilação. Servimos-nos do exemplo do vapor para mostrar as mudanças de aspecto que pode sofrer um corpo invisível. Não se devendo, gente, isso aqui é importante, não se devendo concluir, por isso, que haja no perispírito uma condensação, no sentido próprio da palavra. Opera-se na sua contextura uma modificação molecular, que o torna visível e mesmo tangível, podendo dar-lhe, até certo ponto, as propriedades dos corpos sólidos. Propriedades dos corpos sólidos. Então, ele vai entrar, aqui ele está explicando perispírito e corpo físico, para depois chegar na famosa tabaqueira, né? Então, e falando aqui, fez essa comparação, né, interessante do vapor, que muito sutil, ele é invisível, é um gás, o vapor é um gás, um pouquinho condensado dá aquela fumaça, é tipo de uma bruma, de uma neblina, mais condensada ainda líquido e mais condensada ainda sólido. Então, ele faz essa comparação, que é que pode ter a modificação do perispírito quando o espírito quer se tornar visível. Mas não, fala aqui, ó, não vamos concluir que seja uma condensação, é apenas para título de comparação. Ele fala que é uma transformação molecular, né, do perispírito, não que fica condensando. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos seguir mais um pouco. Eu quero falar que muito bom aprender essas coisas, né? Muito interessante. Muito bom. É muito bom mesmo, Tereza. Nossa. Vamos fazer mais um parágrafozinho aqui, só para a gente, que nós estamos chegando no final. Sabemos que os corpos perfeitamente transparentes tornam-se opacos por uma simples mudança na posição das moléculas, ou pela adição de outro corpo igualmente transparente. Mas não interessante. Mas não sabemos bem como fazem os espíritos para tornar visível o seu corpo etéreo. Não sabemos como os espíritos fazem para tornar o seu corpo etéreo. Não adianta eu chegar lá, olha, quando a gente fala, condensou o perispírito, apareceu. Isso é uma linguagem nossa, mas não quer dizer que é uma condensação mesmo, conforme o significado da palavra em si. Nós não temos uma outra, né, explicação. E ele está dizendo aqui, né, não sabemos. A maior parte deles não chega mesmo a dar-se conta disso. Quer dizer, tem espírito que aparece e nem sabe que está aparecendo. Nem sabe que se tornou visível. Né? A maior parte deles não chega mesmo a dar-se conta disso. Embora, pelos exemplos citados, compreendamos a sua possibilidade física, o que é suficiente para tirar do fenômeno aquilo que, à primeira vista, poderia parecer sobrenatural. Pode, pois, o espírito operar, quer por simples modificação íntima, quer assimilando uma porção de fluido estranho, aí vem o fluido de novo, nós estamos estudando aí, lá no EJA, né? Uma porção, estamos dando um consolador, uma porção de fluido estranho que altera momentaneamente o aspecto do seu perispírito. É mesmo esta uma hipótese que ressalta
das explicações que nos têm sido dadas e que relatamos ao tratar do assunto, maio, junho e dezembro. Ok? Eu acho que no tempinho, vamos ganhar mais um tempo para a gente deixar mais interessante para a semana que vem. Até aí, não há nenhuma dificuldade no que concerne a personalidade do espírito. Sabemos, no entanto, que eles se apresentam com vai começar. Que eles se apresentam com vestimentas cujo aspecto mudam à vontade. Está falando aqui de roupa, né? Muitas vezes até possuem certos acessórios de toalete, joias, etc. Nas duas aparições que citamos no início, o cachimbo e a fumaça e a tabaqueira, com o rapé, né, foram citados. Nas duas aparições que citamos no início, uma tinha um cachimbo e produzia fumaça. A outra possuía uma caixa de rapé e tomava picadas. E notai bem o fato de que este espírito pertencia a uma pessoa viva e que sua tabaqueira era em tudo semelhante à de que se servia habitualmente, igualzinha, né, que ele, encarnado ali, usava na rua, né, e que ficava em sua casa. O que significaria essa caixa de rapé, esse cachimbo, essas vestimentas e estas joias? Aí começa o tchan-tchan-tchan. Voltando na pergunta. O que significaria essa caixa de rapé, esse cachimbo, essas vestimentas e estas joias? Teriam os objetos materiais terrenos uma representação etérea no mundo invisível? Ou seja, o meu óculos aqui que eu estou usando, ele tem um óculos igualzinho lá no mundo espiritual? É isso que ele está perguntando. Tem lá uma cópia do meu óculos no mundo espiritual? Né? A matéria condensada que forma tais objetos teria uma parte quintessenciada que escapa aos nossos sentidos? Essas duas perguntas estão dizendo o seguinte: o mundo espiritual é uma cópia do mundo físico? Já viram em filmes de ficção que falam muito disso? Que são os mundos paralelos, o que tem aqui na matéria, tem no mundo espiritual, idêntico, mas a pergunta aqui é, lá é cópia daqui? Então, o meu óculos aqui... Oi, Edna? Aqui é cópia de lá? Mas a pergunta aqui é, lá é cópia daqui? Porque eu tenho meu óculos, lá tem um óculos igualzinho, mas quintessenciado, né? Tá? Vamos lá. Eis aí um imenso problema, cuja solução pode dar a chave de uma multidão de coisas até então inexplicadas. Está ficando bacana. E é essa tabaqueira que nos põe no caminho, não apenas desse fato, mas do fenômeno mais extraordinário do espiritismo. Qual fenômeno? O da pneumatografia, ou escrita direta, de que falaremos logo em seguida. O próximo capítulo vai ser, se não me engano, pneumatografia, não tenho certeza. Ok? Está ficando interessante? Então não percam a próxima quinta-feira. Vamos ficar com essas perguntinhas. Quinta-feira que vem, perguntem de novo. Perguntinha, porque vai ficar muito legal. Foi muito bom. Tá certo, gente? Simone está rindo, faz a prece para nós, Simone. Olha. Eu só não estou precisando ver a tabaqueira aqui do meu lado. Obrigada, Jesus, por mais uma noite de estudo. Nos abençoe. Jesus, nos proteja, nos ilumine, dê força e nos dê sabedoria para tão bem compreender seus ensinamentos. Senhor, nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. E assim, Tchau. Boa noite, pessoal. Até daqui a pouco no Consolador. Terezinha, firme e forte aí, hein? Acabou, Terezinha? Cadê o Valtinho? Obrigada, gente. Vai passar, é os dias difíceis. Tereza. Vão passar. Você, Tereza. Obrigada, viu, gente? Deus que pague vocês. Assim seja. Gente, até daqui a pouco. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.